cheios, né, da presença do Senhor. Mas fica ligado que eu creio que o Senhor ainda tem algo a falar conosco nessa noite. Eu convido os amados irmãos, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, no livro do 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, os versículos 6 e o versículo 7. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu quero só repetir o versículo 6, juntamente com a igreja, diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amém? Queremos fazer uma rápida meditação na palavra do Senhor, nesses dois versículos que lemos. E nós conhecemos a história, é uma história muito conhecida da Bíblia, mas eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo novo para você nessa noite. Eu estava meditando nessa mensagem e eu começo a observar, a imaginar o desespero daquela mulher quando ela chega até Eliseu. Nós conhecemos que na Bíblia muitas coisas são simbolismos. Por exemplo, se a gente se lembrar do Egito Antigo e pegar aquela passagem onde diz que os israelitas mataram um cordeiro e passaram nos umbrais das portas e das janelas, aquilo estava simbolizando o sangue do cordeiro que seria derramado um dia por nós. Se lembrarmos também do fio de escarlate, ou seja, o fio vermelho que Raabe colocou na porta, na janela de sua casa, simboliza também para a gente a presença do Senhor protegendo o nosso lar, protegendo a nossa vida. E nessa noite eu quero entender aqui, juntamente com a amada igreja, a representação do azeite, o simbolismo do azeite na Bíblia, que quer dizer a presença e a unção do Espírito Santo. Amém. E quando eu começo a observar a palavra do Senhor, e essa mulher ela chega desesperada diante de Eliseu, dizendo: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e agora tem algumas dívidas que eu não posso pagar. Os credores bateram na minha porta, querem levar meus 2 filhos como escravo porque eu não tenho dinheiro, e faz alguma coisa, porque tu sabes que meu esposo era temente a Deus. Eliseu olhou para ela e disse: mulher, eu não tenho dinheiro para pagar sua dívida, eu não tenho como pagar. Me diz aí o que é que você tem lá em sua casa. A mulher pensou um tempo e disse: homem de Deus, tua serva não tem nada, só tem um pouquinho de azeite lá no fundo da botija. Essa mulher estava dizendo da seguinte forma: Eliseu, eu não tenho nem a presença do Espírito Santo completa, porque o meu vaso não está cheio, o meu vaso só tem um pouquinho de azeite lá no fundo, que preenche só um pouquinho da vasilha. Eliseu olhou para ela e disse: mulher, vai para a tua casa, pega as vasilhas que você tem em casa, vai na casa dos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, entra para a tua casa com teus 2 filhos, fecha a porta e começa a encher as vasilhas. E eu começo a imaginar na cabeça daquela mulher, ela pensando: mas o homem de Deus não entendeu o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não tenho azeite nem para as minhas vasilhas, eu estou dizendo que eu não tenho azeite para encher nem o que eu tenho em casa. Como é que ele está me pedindo para que eu peça vasilhas emprestadas se o meu azeite não enche nem os meus? No versículo 1 da palavra que nós lemos, disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo: olha, os vasos lá de casa, a presença do Espírito Santo era cheio, porque o meu marido orava,
filhos, se eu não consigo encher os meus pais, se eu não consigo encher nem o que eu tenho dentro da minha casa, como é que eu vou encher a vasilha dos meus vizinhos? E ela dizia isso para a mulher: faça o que eu estou lhe falando. E a Bíblia diz que aquela mulher pegou na casa dos vizinhos vasilhas, entrou para dentro da sua casa, e a Bíblia diz que o azeite começou a fluir, e começou a encher as vasilhas que ela tinha em casa, e começou a encher as vasilhas que ela tinha pegado, e passou a encher as vasilhas dos vizinhos, até que chegou um momento que ela virou para o filho e disse: meu filho, me dê mais uma vasilha. O menino olhou para um lado, olhou para o outro e disse: mãe, as vasilhas acabaram. E aí a Bíblia diz: e então o azeite parou de correr. Tem uma mensagem para você nessa noite que diz o seguinte: Deus vai transbordar na tua vida, o azeite vai fluir na tua casa, você vai encher o teu esposo, você vai encher os teus filhos, e vai transbordar para a casa dos teus vizinhos, vai transbordar para a casa dos teus amigos, porque o Senhor vai encher a tua vida nessa noite. E eu começo a observar quando Paulo ele aconselha os cristãos dizendo: olha, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ei, não se embriague com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu quero trazer nessa noite alguns motivos que vai deixar você desejoso de ser cheio. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala nos primeiros versículos que diz: e Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia sobre as águas. No livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías começa a observar e enxerga os serafins, e ele começa a dizer: olha, eu vi dois serafins, eu contemplei a glória do Senhor, e eu vi dois serafins que tinham 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com as outras 2 asas eles voavam, e ele dizia: olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, o Senhor Deus olha e diz assim: ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra e construiu com suas próprias mãos. Ele fez Adão, mas Adão não passava de um boneco, Adão não passava de uma matéria morta. A Bíblia diz então que o Senhor se aproximou e soprou o Espírito nas narinas de Adão, e a Bíblia diz que Adão passou a ser um ser vivente. Livro de Ezequiel, capítulo 37, ele diz: filho do homem, desce até o vale, que de lá eu tenho me trazido um grande exército. A Bíblia diz que Ezequiel desceu para o vale, e quando ele chegou no vale, tinha um vale cheio de ossos secos. Quem sabe Ezequiel pensou: cadê o exército? E Deus falou para assim: Ezequiel, profeta, pode esses ossos voltarem a viver? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então, profeta, profetize sobre os ossos. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar, e os ossos começaram a se juntar, os ossos começaram a se formar. E Deus virou para ele: ó, profeta, profetize novamente sobre os ossos. E veio carne e pele, e começou a preencher os ossos. E então a Bíblia diz que veio um vento dos 4 cantos da terra, e o Espírito pousou sobre os ossos, e eles tornaram a viver. Sabe por que você tem que ser cheio da presença do Espírito Santo? Para continuar vivo. A Bíblia diz assim: olha, quando você morre, o corpo volta ao pó, porque do pó veio. A alma vai para um lugar de descanso chamado Seio de Abraão, mas o Espírito volta para Deus, para o reino de Deus. Para continuar vivo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quer mais motivos? Vamos à frente. 1 Samuel, capítulo 16. A Bíblia fala que Deus olha para Samuel e dá uma certa bronca em Samuel. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, Samuel, como é que você ainda tem dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Aí Deus diz assim para Samuel: olha, enche a tua vasilha de azeite e vai até a casa de Jessé, porque da casa de Jessé
Santo. Livro de 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia fala que Geazi vem correndo, encontra-se com Eliseu e disse: Senhor, se prepara, porque o exército inimigo cercou a cidade. Não tem para onde a gente fugir, nós vamos morrer. Eliseu olhou para ele e disse: Geazi, olha direito, menino, vai lá, vê o que é que está acontecendo e vem me contar. Geazi saiu, vida vazia, vida que não tem a presença do Senhor. Geazi saiu, olhou e voltou desesperado. Olha, Eliseu, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O exército cercou a cidade, nós não podemos fugir nem pelos fios. Eliseu olhou para Geazi e fez uma oração, dizendo assim: Senhor, abre os olhos do moço, vida cheia do Espírito Santo. Ele dizia assim: Senhor, enche a vida de Geazi, Senhor, enche a vida desse moço com teu Espírito Santo. E aí ele vai, Geazi volta lá, olha o que é que está acontecendo. E quando Geazi vem pulando de alegria, dizendo: Senhor, eu vejo carros e cavaleiros que descem dos montes, cercam o exército inimigo, nós estamos salvos. Sabe o que é isso? Vida cheia do Espírito Santo, vida que tem a presença do Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia fala que o exército de Israel se escondeu. Vida vazia se esconde, mas ela vem Davi, vida cheia do Espírito Santo, vida que tem a presença do Senhor. Chegou diante do exército, diante do povo, diante da guerra. Golias blasfemando contra o rei, blasfemando contra o povo, blasfemando contra Deus. Vida cheia do Espírito Santo, não aceita que o inimigo blasfema contra o seu Deus, não. Davi se levantou e disse: quem é esse incircunciso para falar contra o meu Deus? Eu irei e guerrearei com ele. E quando vai Davi saindo, chegando perto de Golias, Golias olhou para ele e começou a zombar. Vida vazia, vida que não tem a presença do Senhor. Olha para Davi e acha Davi tão pequeno, acha Davi que Davi não vai conseguir, que Davi não tem força. E daí Golias olhou para Davi e disse: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus e com pedras? Não tem homem em Israel não para mandar uma criança vir guerrear comigo? Davi olhou para ele e disse: olha, você está vindo comigo com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Vida cheia do Espírito Santo, que não enxerga apenas Golias. Ele me escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que é? Para que você tem que ser cheio? Para enxergar a presença de Deus, para enxergar ali do livramento do Senhor. Livro de Atos, no capítulo 7, a Bíblia fala que os grandes se reuniram, os grandes de Israel se reuniram e prenderam a Estevão e condenaram Estevão à morte. E quando levaram Estevão se ajoelhou fora da cidade. E a Bíblia fala que os seus acusadores começaram a atirar pedras, mas tinha uma diferença: Estevão estava cheio da presença